Pilastra da Verdade. É que virou muita pocica. No lugar de igreja é pocica. São pessoas que não tem caráter, que não tem compromisso, que não sabe o valor da palavra de Deus e vive de escândalo diante da trajetória. Mas Deus não te chamou para ser porco. O porco não valoriza a pérola, não valoriza a palavra, não valoriza aquilo que é do Pai, mas aquele que é limpo, aquele que é purificado, aquele que é restaurado, que é lavado no sangue do Cordeiro, ele valoriza a oportunidade. Era para você estar morto, mas você está vivo. Se eu fosse você, já estava adorando. Não era nem para estar mais na terra, mas você está nesse lugar. Foi cada livramento que Deus te dá. Ele é a vida, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, Ele não desistiu de você, Ele não te perdeu de vista, Ele sabe o teu endereço, Ele esquadrilha o íntimo profundo do teu coração. O dia de amanhã não te pertence, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Pertence a Ele, pertence a Ele. Se entrega, se renda na presença dEle. Ele é teu Pai, Ele é teu dono, Ele é teu advogado fiel. Ele está preleitando a tua causa. O implefone explora. Tu não é projeto falido. A humanidade pode te olhar, te observar, dizer pra ele não tem jeito, pra ela não tem jeito. Quem te escolheu não foi fulano, não foi Beltrano. Quem te escolheu foi Deus. Quem te separou foi Deus. A marca da promessa tá sobre a tua vida. Quem dá o inferno não, Deus vai te levantar. Quem dá o inferno não, Deus vai te usar. O Espírito do Senhor se apoderar sobre a sua vida de uma força diferenciada. Você não vai andar de arrasto, não ficará prostrado, não vai recuar da fé, mas Ele está te dando graça, Ele está te dando renovo para você marchar, para você perseverar, para você continuar diante da presença do Senhor. Chegou teu dia, chegou tua hora, chegou o tempo de Deus a teu favor. Olha aí, o Andrei, Librantraua, quem vem agora, quem vem agora. Deixa eu dar uma penteada no cabelo. Penteada legal no cabelo aqui, para não ficar parecendo o boneco de Olinda também. Mas eu acho que se fizesse um bonequinho de Olinda assim, com a cara do Antônio Galvão, ia ficar legal. Boneco de Olinda. Deixando claro que os bonecos de Olinda, eles são feitos para homenagear artistas, pessoas do momento, o esporte, né? Vocês observam que na Copa do Mundo eles fazem bonecos na suposta semelhança de jogadores que estão se destacando lá e também dos narradores. Então não é nada demais comparar uma pessoa com um boneco de Olinda. Mas esse rapaz, ele parece um pouco um boneco de Olinda, não parece não? Esse pregador aqui. Põe a foto aí do boneco. Pronto, essa foto aí. Só falta colocar o bigodezinho, né? Bigodezinho fino. O cavanhaquezinho em cima do queixo, né? E o chapéu, aí fica a mesma coisa, né? Mesma coisa. Cara. Então é o seguinte, eu judiei, né? Eu nem gosto de usar essa palavra judiar, mas eu judiei um pouco de vocês por 3 minutos. Mas ao mesmo tempo eu transformei
em uma comédia pra gente rir também, né? Pra gente rir. Era só se concentrar na comédia. Na comédia. Agora imagina, 3 minutos ouvindo uma pregação dessa. E da forma que o boneco de Olinda se comporta. Ele é a vida, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar, ele não desistiu de você, ele não te perdeu de vista, ele sabe o teu endereço. Será que essa é a voz dele? É o estilo dele falar no dia a dia? Já pensou ele chegar no supermercado, no banco ou num hospital, qualquer lugar, e falar daquela forma que ele está falando ali em cima daquele suposto altar? Né? Dá assim uma aparência de escapamento de moto. Parece que ele está pregando dentro de um escapamento de moto. Moto antiga. Que tem a descarga rachada. Tá dando risada? Tem que chorar dessas coisas. Deixando claro, se esse rapaz assistir esse vídeo aqui, eu não tenho nada contra a sua pessoa, viu, meu amigo? Você pode também criticar as minhas ideias, pode colocar um apelido em mim. Já colocaram apelido em mim. Colocaram apelido em mim. O preterista bestão, bestalhado lá, Júlio Chaves, né? Ele disse que Jesus já veio, que tudo aconteceu no ano 70. Ele desce a ripa nos evangélicos. Todos os evangélicos estão errados. Ele tá certo. Ele é o único certo do Brasil, o preterista Júlio Chaves. Aí, eu refutei ele. Ele já falou sobre mim umas 3 vezes lá, eu também já falei sobre ele. E aí ele me colocou um apelido em mim, Capitão Caverna. Eu gostei do apelido Capitão Caverna. O Capitão Caverna, eu tava com cabelão, né? Cabelão, a barba. Aí, depois que ele me chamou de Capitão Caverna, eu disse, olhei pra mim assim, no espelho. Eu acho que eu tô parecendo o Capitão Caverna mesmo. Tá na hora de mudar de fisionomia, tá? De mudar um pouco, ficar mais moderno. Aí cortei o cabelo, dei uma arrumada. Eu não importo se colocar apelido ou então brincar. Então, o boneco de Olinda, esse rapaz aí, eu estava assistindo alguns vídeos dele que passaram pra mim, mas que as pessoas que mandam pra mim, gente, isso aqui eu recebo de amigos que mandam pra mim de WhatsApp. E quem mandou pra mim este vídeo, ou seja, o Instagram deste pregador aqui, escapamento de moto, pregador escapamento de moto, quem mandou pra mim foi o Daniel, mas não foi o Daniel que conversa sempre comigo. Tem um Daniel aí que é o meu amigo também, que conversa sempre comigo no WhatsApp. Esse outro Daniel, ele habita no estado do Pernambuco, né? Ele tem até o sobrenome que eu também tenho, que é o segundo sobrenome, Andrade. Daniel Andrade, que mandou pra mim. Ali do estado do Pernambuco, um abraço, Daniel, ali de Recife, que sempre assiste os meus vídeos. Então, Antônio, vê se você entende isso aí, essas pregações deste homem. Vê aí o que é que você aproveita. Aí quando ele mandou pra mim, logo de cara que eu comecei a assistir alguns pequenos vídeos no Instagram deste pregador, cara, eu não sabia se ria ou se chorava, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou judiar um pouco do meu inscrito que assiste meus vídeos, até para mostrar para alguns que nunca foram de igrejas evangélicas, que sempre foram ateus ou agnósticos, ou então foram de vertentes diferentes, a mostrar o quanto que o próprio povo da igreja sofre às vezes porque quer, né? E tem que ficar 40 minutos, 1 hora ouvindo uma coisa dessa. Eu fiz questão de fazer um pequeno vídeo com 3 minutos e pouco. 3 minutos. Esse vídeo aí que eu mostrei pra vocês aí,
esse rapaz pregando, que a gente não sabe nem o que ele está dizendo, não tem nem como entender o que ele está dizendo, coisa com coisa. Isso aí é mental, gente, é uma coisa mental. E a forma que ele expõe, a mensagem, que não é só ele, tem muita gente no Brasil que é assim, viu, gente? No Instagram tem um monte de gente pregando, um montão de gente pregando dessa forma. Então, com certeza, os 3 minutos que vocês assistiram aí deste rapaz pregando são o suficiente para vomitar para quem é racional. Aí o cara tem que ouvir 40 minutos de uma merda dessa aqui. Eu comecei a assistir alguns pequenos vídeos dele no Instagram. Até me inscrevi lá no canal dele para pegar alguns vídeos bizarros, dar um pouco de risada. Tá. E eu fiquei pensando, como que o nosso Brasil vai ser um país desenvolvido em termo mundial, planetário? Como? Se a gente ainda tem isso no nosso Brasil em pleno século XXI. A gente tem, você viu, um jovem ainda, esse rapaz, que poderia estar investindo em outra coisa. Eu não sei o que ele é fora disso aqui. Eu não sei. Não estou falando do ser humano, estou falando da ideia. E que acredita numa coisa mística que não tem como provar nada. Vive de um sentimentalismo e um emocionalismo e não enxerga o que acontece no contexto geral de sofrimento a inocentes o tempo todo. O Jesus que ele prega nunca volta, porque não está em lugar nenhum. Nunca vem, nunca muda este cenário. O Jesus que esse rapaz prega e milhares de outros pelo Brasil, no mesmo estilo dele, que aqui é um pentecostal, viu, gente? Esse é um pentecostal sensacionalista. Para você identificar esse tipo de crença dentro do cristianismo, a crença religiosa, evangélica, pentecostal e neopentecostal, aqui é neopentecostal, é um pentecostalismo novo. E a palavra pentecostal para eles é o quê? Essa questão de unção e pregar no óleo, na unção, no fogo. Isso aqui eles chamam de fogo, de unção. É um pregador cheio de unção. Uns são, outros não são. Uns são, outros não são. Ateus e religiosos, né? Religiosos, uns são. Ateus não são. É legal, né? Então isso aqui é o espelho de hoje no Brasil. 35 a 40% do nosso povo, tá? 30 a 35% do nosso povo hoje vive neste delírio aqui, nesse besterol aqui, acreditando nisso, investindo nisso. Não é questão de ter fé. O cara pode ter fé, ele pode ter a fé dele, como eu também posso viver sem ter fé nem merda nenhuma. Eu tenho meu direito, como ele tem direito de ter fé. Ele tem direito de pregar do jeito que ele queira pregar, ele, tá certo, ele tem o direito. Mas eu também tenho o meu direito de criticar. Criticar dentro do contexto da ideia da pessoa, não é o ser humano. Às vezes parece o boneco de Olinda aqui, eu falei que parece um boneco de Olinda, é o estilo dele, né? O estilo dele. Olha o jeito dele assim, ó, assustado. O tupetezinho. Nada de contra, nada disso, mas... Você pode ter muitas ferramentas, se não tiver Deus, nada vai adiantar. Abraão tinha lenha, tinha o cutelo, tinha o fogo, mas o seu coração estava almejando o cordeiro. A gente tem que pegar uma característica para brincar também, né? Mas é nada contra o ser humano, não. Eu acho até que ele é um cara de presença, que é um cara que poderia investir em uma coisa mais avantajosa, né? Como diz o ditado. E aí, ele tem lá este canal.
Se você vê, é coisa de absurdo, cara. Absurdo o que ele prega lá. Umas besteiras que não tem pé nem cabeça. Aí eu pergunto pra vocês, por isso que eu mostro aqui, já falei, em que a intenção deste canal é fazer o ser humano pensar, analisar, observar essas coisas e realmente entender que temos um país atrofiado mentalmente. Temos um país que é rico em solo, é rico em minério, riquíssimo em minério. Nós temos um país, um território, que tem tudo que você possa imaginar em questão de estrutura, clima, tá? Floresta, água, minério. Nós temos um clima que eu acho que é o único no mundo que qualquer lugar que você plantar determinado tipo de planta, de qualquer coisa que venha a nascer e dar frutos, com certeza vai dar. Em qualquer lugar do Brasil. Até em cima de uma pedra, se você pegar em cima de uma pedra e colocar ali um determinado tipo de terra, tá? Você planta e aquilo ali vai gerar frutos. Só que o país é rico e pobre ao mesmo tempo. E a pior coisa do Brasil é a pobreza mental. Se o ser humano fosse menos religioso, tá? E usasse mais a mente em questão científica, em questão de estrutura física, de desenvolvimento, nosso país seria hoje um país que ia competir com certeza lado a lado com os Estados Unidos. Aí você me pergunta, mas Anthony, mas os Estados Unidos é um país cristão? Sim, é um país cristão. Tem muito fundamentalismo, negacionismo e mentira nos Estados Unidos. Só que a religião nos Estados Unidos, ela não funciona assim como aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil é o seguinte, o cara tá desempregado, ele funda uma igreja, ele vai num fórum, abre uma associação, coloca o nome de uma placa, chega na garagem da casa dele, funda uma igreja, pronto, já arrumou um empregozinho dele ali. Aí rapidamente aquela igrejinha já vira uma fonte de emprego para ele, para ganhar o dinheiro dele, e aí ele já é pastor, fundou a igreja, já é pastor da igreja dele, não tem quem diga que não, sem conhecimento nenhum, muitas vezes semi-analfabeto, já é pastor. E ali cria um sistema. E de repente aparece rapidamente seguidor, tá? Trouxa para financiar ele. E aquilo ali vai crescendo. E muitas vertentes que aqui no Brasil, que foram criadas, nasceram assim, do nada. Eles criaram situação difícil da vida e hoje estão grandes financeiramente, enganando pessoas dentro de igreja. Estados Unidos não aceita isso. Vai lá, um brasileiro para os Estados Unidos, chega lá, vai tentar fundar uma igreja lá. Vai lá, em qualquer esquina. Vai. Não, você não vai conseguir. Tem muitas igrejas, as pessoas investem mais no desenvolvimento, na tecnologia. E é um país rico. Não é por ser religioso que o país é pobre. Tem muitos países que são religiosos, mas são mais ricos do que o Brasil, porque não investem tanto na religião. Aqui não. Aqui não. Aqui a pessoa deixa de trabalhar para entrar dentro de um estabelecimento para ficar lá 2, 3, 4, 5 dias. Ou então ir para um monte, para um deserto, dizendo que está falando com Deus, que está orando. Orando, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. Aí ele passa dias fazendo isso, e esses dias que ele passou fazendo isso, ele poderia ter investido nele, rendido mais trabalhando, fazendo qualquer coisa, produzido mais. Vocês estão entendendo? Aí eu sempre faço uma comparação assim, tem 100 pessoas numa igreja orando, gritando, pedindo, se humilhando, jejuando, e 100 pessoas numa oficina criando
trabalhando, produzindo alguma coisa. Aí eu pergunto, qual é o grupo que está produzindo mais para o país? Tá? É o que está lá, dentro de igreja? Agora mesmo, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo em horário de pico. Aqui tá até feriado, hoje tem muita gente que tá em casa. Mas horário de pico. Se você vai no centro da cidade aqui, na minha cidade, ou seja, o comércio está trabalhando, muitas pessoas trabalhando, desenvolvendo a vida, as lojas abertas, mas tem também igrejas ali fazendo o fundamentalismo da mentira. Tá lá a igreja lá no centro da cidade, poderia ser uma loja, uma fábrica, qualquer coisa, não é igreja, cheio de gente lá. Em pleno dia de pico, de trabalho, de trampo, poderia aquelas pessoas que estão dentro da igreja estarem também se desenvolvendo a vida. É por isso que eu digo para vocês, não é questão de ter fé não, gente. Esse rapaz, ele pode ter a fé dele. Eu não sei o que faz da vida, fora do que ele propaga no Instagram. Mas é uma pena, cara. É uma dó que eu tenho, tá? É um prejuízo para o país quando eu vejo uma pessoa jovem ainda, que tem vigor físico, que poderia estar investindo em outra coisa. Não, está se expondo, se entregando ao ridículo, né? Está se entregando ao o fundamentalismo, o negacionismo, o criacionismo da mentira, um livro mentiroso, um livro cheio de sangue derramado, segundo o que está escrito na história. Um livro sádico, tá? Um livro que você encontra tudo que não presta no livro, muito mais do que o que presta. É genocídio, homicídio, infanticídio, tá? Feminicídio, tudo isso no livro. E muitas coisas horrendas dessas aí, apoiadas pelo Deus do livro, tá? Sacrifícios humanos e animais, e de animais, até as rolinhas e as pombas, ou pombos, que não tinha nada a ver, tinham que morrer em sacrifício quando alguma criança teria que ser apresentada ali no templo ou em algum local suposto sagrado. Sobrava para os bichinhos, as rolinhas e as pombas, que eram sacrificadas. Sacrificavam cordeiros, cara, sacrificavam carneiros, sacrificavam bois, sacrificavam muitos animais para um Deus cheirar uma fumaça de um animal queimado. Que coisa absurda, discriminação que mais tem no livro, em que pessoas que tinham problemas físicos não podiam oferecer sacrifício no templo do Senhor. O tabernáculo não podia nem chegar perto. Está escrito isso no livro. Crianças que eram mortas a mando de um Deus por conta de vingança de quem supostamente fez o pecado, fez o erro, a mando de um Deus. Está escrito. Aí o cara pega um livro desse, não entende nada do que está escrito, passa por cima a roça de foice, como eu sempre digo aqui, e vai para uma igreja nessa bizarrice aqui. Aí cria um estilo, um bordão dele para pregar e vai para uma igreja pregar desta forma. O povo assim, amém, aleluia, que coisa linda, Deus usando, coisa maravilhosa como Deus usa este homem, eu acho lindo. Aí enquanto existe cavalo, São Jorge não vai andar a pé. O cara cria um estilo que depois ele vai ganhar dinheiro com aquilo, não, ele é diferente. Ele criou esse estilo porque ele é diferente. A forma que Deus usa é ele. Mentira. Olha o Trovão, o Júnior Trovão. Não, porque Jesus, porque Deus. Ele fala cantando. Ele fala porque Deus. A gente sabe que a voz do cara, mesmo sendo uma voz realmente grossa, aquilo ali é dele mesmo, da natureza dele, as cordas vocais dele, tá? Mesmo assim, ele chega, pega o microfone, porque Deus, Ele está neste lugar. Ok, meus queridos irmãos,
Meus irmãos, estas oportunidades que a gente tem na igreja pra mentir. Eu estou aqui mentindo, mas eu estou ganhando muito dinheiro com a mentira. Eu me chamo Júnior Trovão. Eu sou o trovão da mentira. Eu sou o homem que fala assim como Deus. Voz de trovão. Eu sou como João Batista, a voz da mentira que clama no deserto, a voz da mentira. Porque a mentira hoje é muito mais lucrativa do que a verdade. E eu estou em um ambiente que é aceito pela lei, pela justiça, que mentir aqui tá tudo em paz, tá tudo em dias, tá tudo dentro da lei, pode ganhar dinheiro à vontade mentindo, porque igreja é uma fábrica de ilusão, é uma fábrica de mentira. E mentiroso gosta de estar onde tem mentira. E mentiroso gosta de mentir pra ganhar dinheiro com a mentira. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Eles inventam. Não tem nem como imitar esse rapaz aqui. Não dá pra fazer a imitação dele aqui. Não tem como imitar ele, não. Mas ele tenta imitar também o Trovão, né? O Júnior Trovão. Aí só que depois ele começa a... Não tem nem como explicar. A fazer assim um efeito na voz dele. E fica parecendo o quê? Um escapamento de moto. Moto antiga. Né? Tem uns jovens que fazem isso aqui. Eu fico... Caramba, se eu fosse da lei. Se eu fosse da lei. Passa aqui, ó. Eles fazem questão de mexer na descarga da moto. Cara. Só pra colocar este barulho desgraçado e passa aqui, ó. Putz, grilo, cara. Mas mesmo assim, se um camburão passar e ver que eles estão passando do limite, enquadra eles, tá? Esses jovens aí, esses adolescentes que estão aí pela rua, né? Que mexem na descarga da moto pra tirar a paz das pessoas. Tirar o silêncio das pessoas. Cara, então é o seguinte. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: eu não estou aqui criticando a fé. Eu já falei, a pessoa pode ter fé no que querer. Basta você ter sua fé, vá pra sua igreja. Pronto, faça lá o que você achar melhor. Mas não precisa esse tipo de exposição sensacionalista, mentiroso, que é mais investido em religião do que no dia a dia do ser humano, nas coisas físicas. E por conta disso tem muitos golpes também. Muitos golpes, muitos fake news. Infelizmente, nós vivemos num país totalmente corrompido por tudo isso que eu falei pra vocês. Nada contra o rapaz. Aqui, o ser humano fora, não sei o que é, com certeza deve ser um cara honesto. Deve ser um cara honesto com a sua família, nada contra isso, particular. Mas eu estou criticando o influenciador religioso, assim como se critica um jogador de futebol e chama de pé de rato. Isso não quer dizer, né, tu chama o cara de pé de rato, mão de alface. Isso não quer dizer que ele tá desfazendo do cara, particularmente com a família e com a sociedade. Então é assim que eu critico o sistema religioso e o religioso. Não é o ser humano particular. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.